Olá, seja bem-vindo ao último programa da série dessa temporada e, como sempre, teremos a Bíblia como base para a nossa vida, como guia de vida. E estamos terminando a última lição do livro História do Grande Mestre. Começa agora o último programa da Adoração em Família. Como último programa dessa série, dessa temporada, temos como título o privilégio de ser conduto de salvação. E nos acompanhou o pastor Lucas Alves e o pastor Wesley Avelar. Foi uma alegria tê-lo conosco, mas não acabou ainda, no final se despede. Pastor, você pode orar conosco para começar o nosso último programa? Com certeza. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque tivemos o privilégio ao longo desses encontros conhecer mais sobre as histórias que Jesus contou. Mas neste momento, que a Tua graça nos envolva e que possamos ser condutos de salvação para os que estão ao nosso redor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Lucas, o que a Santa Palavra nos traz como introdução para o tema de hoje? Bem, Lucas, capítulo número 10, versículo número 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Como é que a gente tem uma experiência real com Deus? E muitas vezes nos preocupamos muito como essa experiência pode se expressar, pode se tornar evidente. E Jesus Cristo, ele faz uma pergunta, a resposta é dada, com um princípio. Eu digo um princípio porque o que é apresentado aqui de amar a Deus e amar as pessoas como nós mesmos já havia sido apresentado no livro de Levítico, já havia sido apresentado no livro de Deuteronômio. Então é importante entender que Cristo aqui faz uma pergunta, é dada uma resposta, e essa ênfase é a base da vida cristã. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Agora, me parece que ao fazer essa pergunta, esse doutor tinha uma coisa muito clara na mente. Me parece assim, tipo, esse homem não obedece às leis de Moisés. Ele agora, o texto fala que ele atrela a lei, né, para Jesus, não tem que guardar nada de lei. E Jesus, que relevância tem então nesse texto guardar a lei, obedecer à vontade do Senhor? Pois é, pastor, mais uma vez nós encontramos aqueles que se opunham a Jesus, tentando pegá-lo em algum erro, mas ao mesmo tempo exaltando as suas práticas pessoais. A questão que repete isso, né? Se repete, né? Isso. E no final das contas, o que ele queria saber é o seguinte: eu consigo guardar a lei sem o auxílio divino, né? Eu tenho feito isso, a minha parte externa tem demonstrado, né? E o que a gente percebe é de que guardar a lei sem o acompanhamento, sem uma vivência com Cristo, é algo que tem apenas assim a casca, a aparência, quando na verdade Deus quer enfatizar, quer nos dar justamente assim uma profundidade na nossa jornada cristã. Então, a preocupação dele em guardar a lei estava correta. O problema é como ele estava fazendo isso, sozinho, desprovido de um poder que vem do alto. Uma coisa interessante é que quando Jesus começa a contar a história, é uma história recorrente, porque ali era um lugar onde isso acontecia. Então ele passa, olha, o samaritano estava lá, o homem estava lá, e de repente passa o sacerdote, passa o levita. E eles viram, se impressionaram com aquilo, sabiam o que tinham que fazer, mas não fizeram. Pastor Lucas, qual o valor da coerência na nossa vida cotidiana, em casa, na igreja, onde estamos vivendo? Qual o valor? Porque saber, a gente pode até saber, mas se eu não vivo, que valor tem isso? Praticamente nenhum. Quando nós olhamos para a experiência aqui, registrada em Lucas 10, nós vamos encontrar uma verdade que alcançou o intelecto, mas não alcançou
coração e mãos. Uhum. A verdade, para ser de fato verdade, precisa ser a motivação daquilo que nós fazemos e, claro, precisamos fazer. Então, Jesus Cristo vai contar a parábola dizendo o seguinte: a verdade não deve se limitar ao intelecto, à informação, mas deve ser a motivação da sua vida e também deve se refletir em suas atitudes. É um desafio para nós, porque às vezes você está vendo as coisas, você até quer fazer, mas você fina não fazendo. Isso diminui o amor do Senhor na nossa vida. A lição também nos mostra que Jesus representa o bom samaritano. Ele é o bom samaritano. Por que Jesus é apresentado como o bom samaritano? Porque ele olha e faz o que por nós? Então, ao olharmos para a história, o que a gente percebe o amor daquele samaritano por um judeu, por alguém que possivelmente não faria a mesma coisa. Que possivelmente era seu inimigo. Que possivelmente era seu inimigo. Da mesma forma, Cristo vem a esse mundo, morre por aqueles que não pediram, morre por nós, que talvez estejamos numa posição inicial de inimigos de Deus, inimigos da palavra dele. Então, por isso que o samaritano, ele representa também um Deus que vem a esse mundo para nos resgatar, mesmo sendo ainda nós os seus inimigos. O tema diz que as calamidades elas vão acontecer. Calamidades, lutas, problemas, doenças, tribulações, como a gente vê acontecendo todo o tempo. Não é? É Deus que traz isso sobre nós? A resposta é não. Agora, o tema diz que Deus pode usar isso para aperfeiçoar o caráter de quem? De todos? Bem, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos o seguinte: a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquilo que pode ser uma tragédia, uma perda agora, Deus pode reverter em bênçãos no futuro. Então, a gente precisa ter um olhar centralizado em Deus em nossa vida. É interessante que a história aqui da parábola está dizendo que um homem foi atingido, que um homem sofreu, que um homem ficou praticamente desacordado, mas alguém estendeu o braço, alguém esteve do lado. Quero dizer para você que não importa as feridas que existam em sua vida, Deus quer levantar você, Deus quer curar você. E, ao mesmo tempo que Cristo faz isso conosco, Ele quer que também nós sejamos sensíveis com pessoas que estão sofrendo, pastor Wallace. Eu queria pensar uma coisa fundamental que você colocou. As calamidades também virão sobre mim e sobre você. E o nosso desafio, quem sabe, nem é vencê-las. Às vezes até a morte vai chegar sobre nós. O nosso grande desafio é, em todos os momentos, manter-nos fiéis e compreendendo que Deus cuida de mim e me ama a despeito das circunstâncias. Então, amar o Senhor sobre todas as coisas, em qualquer circunstância, esse é o grande desafio para ser um cristão vitorioso, essa fidelidade que Deus coloca sobre nós. No final do tema, porque o tempo está acabando, fala também sobre as 10 virgens. Né? Na parábola das 10 virgens, só 5 entraram nas bodas com o noivo. Pergunta, por que se ele queria levar as 10? Pastor, quando nós olhamos para a resposta do noivo para as que não entraram, a gente percebe que o que o noivo está buscando é relacionamento. Na parábola, o noivo diz assim: eu não vos conheço. Então, aquelas pessoas estiveram no mesmo grupo. Né? As 10 virgens pertenciam ao mesmo grupo, à mesma comunidade. Estava no mesmo lugar esperando. Estava no mesmo lugar, experiências semelhantes, mas faltou para aquele grupo, né, que ficou de fora, um relacionamento salvífico com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele faz toda a diferença quando olhamos para esse contexto. Pastor Lucas, quando juntamos o bom samaritano, que olha para o outro, que tenta amar o outro como Deus lhe ama, atender o outro como Deus lhe atende, ter um relacionamento com Deus profundo a ponto de estar pronto quando Ele chega. O Senhor está voltando, Cristo está voltando. Que atitude eu, como igreja, eu como indivíduo, como família, devo ter diante dessa circunstância iminente? Primeiramente, nós vamos viver assim um quadro muito difícil e complexo da natureza humana até que Jesus volte. Eu diria que nós vamos ver um mundo mais, diríamos assim, angustiado, com muito mais perdas, com muito mais, diríamos assim, violência, com muito mais infidelidade, e assim segue.
E a pergunta é, qual é a resposta? E Jesus Cristo disse, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Nosso coração não pode esfriar. E é por isso que ele precisa ser aquecido pela presença do Espírito Santo, para que a gente atenda e responda às necessidades deste mundo que está sofrendo tanto. Então, a experiência com Deus é fundamental para esse mundo que necessita de luz e de esperança. Quando você atende a necessidade do seu irmão, ali na igreja, quando você atende a necessidade de alguém da comunidade que você nem conhece, quando você atende às necessidades da sua casa, sua família, nesse momento que você se torna uma noiva pronta para as bodas do Cordeiro. Porque é nessa hora que o amor de Cristo se manifesta em você, em mim, na nossa vida. E é nesse momento que o Senhor opera o milagre de salvação na minha e na sua história. Amigos, foi um privilégio gigantesco estar com vocês, né? Aprendi a conhecê-los mais de perto, a ter um respeito mais profundo. Pastor Wesley, suas palavras de despedida para essa temporada do nosso programa Adoração em Família. Pastor Wallace, Pastor Lucas, que privilégio realmente estar com vocês aqui. Como eu fui enriquecido também com as temáticas que foram abordadas. E para você, querido amigo, você tem um grande desafio. A sua casa é a sua maior prioridade. E junto com o trabalho de cuidar da sua família, você também pode levar adiante esse trabalho bonito de salvar aqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe vocês e um grande abraço também para minha família, porque se eu estou aqui, devo muito a elas. Essas meninas, Isabela e Rafaela, e minha esposa, Joelma, são especiais. Amo vocês. Pastor Lucas, suas palavras finais? Pastor Wallace e Pastor Wesley, foi um prazer enorme também estar com vocês nesses momentos tão especiais, né? De estudo da Bíblia, de reflexões, de sugestões, e por que não dizer também um pouco, amigo, de aconselhamento. Eu agradeço também por minha família, a Nery, a Ângela e a Sofia, que se a gente pode sentar aqui e dizer algo, é porque nós temos uma família edificada na rocha que é Jesus Cristo. Deus abençoe você e não se esqueça de que a vida cristã, nós precisamos de raízes na palavra, mas também a gente precisa de frutos, que é o nosso testemunho. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Já que eles falaram das esposas, eu quero mandar um beijão para a dona Tininha, minha esposa, né? Para a Emily, minha filha, o Marcos, meu genro, os meus netos. Né? É uma bênção ter uma família. Deus abençoe você. Nós ficamos por aqui, infelizmente. Mas no ano que vem tem mais. Adoração em Família, trazendo um novo tema para você conhecer um pouco mais do Senhor Jesus, para que Ele possa ter a sua vida, para que Ele possa mudar a sua vida, a sua vida transformada para alcançar a eternidade. Para terminar, então, nessa vez, eu quero orar para terminar essa temporada. Por favor, pode ser? Vamos orar. Pai de amor que está no céu, mas também está conosco, que privilégio foi poder estar nesses 8 temas com os irmãos, os amigos, na igreja, em casa, na internet, onde quer que estejam. Obrigado por esses 2 companheiros espetaculares, Pastor Lucas, Pastor Wesley. Obrigado por toda essa equipe técnica também que fez um excelente trabalho para que essas verdades cheguem ao coração daqueles que estiverem dispostos a ouvir, a buscar, a aprender, a escutar as histórias do grande mestre e tirar delas lições para a vida. Obrigado por teu cuidado e amor. Em nome de Jesus. Amém.